Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo porque eu vou fazer o replante de algumas orquídeas. Tenho várias orquídeas pra replantar e vou começar pelo dendróbio, tá? Mas antes quero deixar um recadinho aqui pra vocês. Quem for inscrito no canal, que não tiver o sininho das notificações ativadas, gente, por gentileza, ativa o sininho, porque infelizmente o YouTube não tá entregando notificação para todos os meus inscritos. Não só aqui no meu canal, mas tá acontecendo com todos os canais aqui do YouTube, tá? Então, lá do lado da palavrinha inscrever-se, lá na página do canal tem um sininho. Quem não tiver ativado ainda, clica no sininho para ativar as notificações, para estar chegando todas as notificações dos vídeos novos que eu publico aqui no canal para vocês, tá? Normalmente tem vídeo um dia sim, um dia não, ou todos os dias, enfim. Mas o YouTube não tá entregando as notificações. De 100% dos inscritos, apenas 30%, 20% estão recebendo as notificações. E até mesmo os que têm o sininho ativado, tá? Então é assim, gente, quem tem o sininho ativado, que não chegar notificação de vídeo, dá um pulinho aqui no canal, vê se tem vídeo novo do dia, tá? Porque infelizmente nessa parte o YouTube acaba prejudicando a gente, tá bom? E assim, é muito fácil de ativar o sininho. Na página do canal, bem lá no comecinho, tem a palavra inscrever-se. Ou então, quem já é inscrito, tá escrito inscrito. Tá escrito inscrito. E do lado tem um sininho. Aí você clica e vai estar ativando aí qualquer vídeo, qualquer coisa que eu postar aqui no canal, vai estar chegando a notificação pra vocês, tá bom? Então, vou começar o replante. No meu último vídeo foi o vídeo de como reproduzir os dendróbios, né? E eu tinha mostrado esse cakezinho aqui pra vocês, que eu tinha tirado daquela planta-mãe. E ele tava com bastante raízes e eu falei que depois ia estar fazendo replante e não gravei o vídeo, não mostrei pra vocês aquele dia, tá? Então aqui tá aquele cakezinho, ó. Eu coloquei ele num vasinho bem pequenininho. Você deve plantar a sua orquídea no vaso de acordo com o tamanho da sua orquídea, tá? E aqui eu coloquei um dedinho de brita no fundo do vasinho pra ajudar a fazer a drenagem. E coloquei ele apenas no esfagno. Só que eu não coloquei o esfagno por cima das raízes, porque como era um cakezinho que as raízes estavam acostumadas a pegar bastante luz, então não quis enterrá-las no substrato, tá? Então eu só fiz a caminha do esfagno, coloquei o cakezinho e prendi aqui com aquele aramezinho e coloquei um palitinho de churrasco para ajudar a firmar e só coloquei ele por cima do esfagno, tá? E agora é só acompanhar aqui o desenvolvimento, lembrando sempre de manter o esfagno sempre úmido, jamais encharcado. Eu coloquei ele num cantinho do orquidário que não pega chuva, pega o solzinho da tarde, bastante luminosidade, mas não pega chuva pra não acontecer de encharcar o esfagno, tá? Então tá aqui, ó, o cakezinho daquele dia que eu não tinha mostrado. Aqui eu tenho um dendróbio que eu já tirei do vasinho pra já ir dando uma adiantada no vídeo. Cortei algumas raízes que estavam podres. Essas daqui, gente, por mais que estejam feinhas assim, elas não estão podres, tá? Tem que tomar muito cuidado na hora que for fazer um replante e cortar as orquídeas, porque muita gente pensa que essas raízes, porque estão nessa coloração marronzinha, estão podres e não estão. Elas estão dessa cor aqui porque estavam no substrato, que já estava bem vencido, então acaba ficando marronzinha. As podres eu já retirei, tá? E olha aqui, só pra vocês terem uma ideia de como elas não estão podres, olha a raizinha nova nascendo aqui. Porque às vezes a gente vê uma raiz assim marronzinha, corta achando que é raiz velha, mas pode acontecer de sair as raizinhas novas, tá vendo? Então só deve cortar a raiz de uma orquídea se ela estiver podre de fato, porque se ela tiver marronzinha assim, você aperta e ela tá durinha, a raiz ainda tá boa, tá bom? Ó, tem essa raizinha nova saindo aqui nessa outra raiz velha e tem mais raizinha nova aqui em cima, tá? Aí eu retirei do substrato, dei uma lavadinha, porque o substrato tava bem velho, então sempre quando o substrato tá velho, assim, tá ácido, eu costumo lavar as raízes das orquídeas. Em outros casos não, apenas retira do substrato velho, dá uma chacoalhadinha e faz o replante. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês como que tava aqui o substrato velho, ó. Bem vencido, olha aqui. Tinha até um pouquinho de terra junto, lembrando que esse é um dendróbio, que eu vou fazer o replante, e é uma orquídea epífita, então não pode ser plantada na terra, tem que ser plantada no substrato próprio para a orquídea. Só que o dendróbio, ele aceita bem... O dendróbio, ele aceita bem vários tipos de substrato. Eu vou replantar esse daqui na casca de pinos com carvão. Tem um pouquinho de brita junto aqui, ó. Tá vendo? Então o dendróbio, ele aceita praticamente todos os tipos de substrato. Eu só não tenho o dendróbio plantado na casca de macadâmia ainda,
mas eu prometo fazer um replante pra gente acompanhar o desenvolvimento, tá? Aqui era o vasinho que ele estava mesmo, ó. Vou reaproveitar o vasinho. Não tem necessidade de você fazer um replante toda vez e jogar o vasinho fora não, viu, gente? É só lavar bem e você pode reutilizar, tá? A não ser que a sua planta tenha uma doença, assim, como podridão negra, enfim. Aí, quando acontece de você ter uma planta com podridão, aí você tem que descartar a planta, o substrato, o vaso e jogar fora. Mas quando é um replante normal, não tem necessidade. Aqui no fundo eu coloquei pedacinhos de tijolinho, tá? E pedra brita lavadinha. Para fazer a drenagem pode usar pedra brita, caquinho de telha, caquinho de tijolo, pode colocar também isopor, o que você achar melhor. Apenas tem que ter alguma coisa para poder fazer a drenagem do vaso, tá bom? E aqui eu tenho meu dendróbio. Vocês lembram que eu falei desse cakezinho aqui, que para poder retirar um cake de uma planta mãe, ele tem que ter no mínimo 3 raízes com no mínimo 5 centímetros de comprimento, tá? Porque senão, se você retirar um cake de uma planta que não tem essas raízes, ele não vai conseguir absorver os nutrientes com as raízes muito pequenininhas, tá? Então aqui, ó, para retirar um cake de uma planta mãe, sempre com 3 raízes e no mínimo 5 centímetros de comprimento. Aqui era um cake bem pequenininho. Eu vou mostrar um cake pra vocês. Olha o tamanho desse cake, gente. Bem grandão, né? Maior do que aquele que tá ali. E vocês reparem que ele não tem raiz. Ele só tem essa raizinha pequenininha aqui, tá vendo? Então, aquele cake era bem pequenininho, já tinha bastante raiz. Eu pude tirar da planta mãe. E esse cake aqui, que é um cake enorme, só tem essa pontinha de raiz minúscula. Então aqui, por mais que ele esteja grande, eu não posso retirar da planta mãe, porque senão ele não vai conseguir sobreviver no vasinho que eu vou replantar. Então aqui eu tenho que esperar essa raiz crescer um pouquinho, sair mais umas 2 ou 3 raízes para poder estar retirando da planta mãe e fazendo o replante. Aí tem que ir cuidando, esperar até poder retirar. E aqui eu tenho outro, ó. Olha o tamanhozinho, menor do que meu dedo. Que tá começando a sair a raizinha aqui embaixo agora, não sei se vocês vão conseguir ver. E olha o tamanhozinho, bem pequenininho já saindo raiz, e esse grandão sem raiz. Então vai de planta pra planta, não é uma regra certa um cakezinho já soltar as raízes, não. Ele pode estar grandão e tá apenas com uma raiz pequenininha, tá? Então tem que esperar mesmo ter as 3 raízes no tamanho que eu falei pra vocês. E vou fazer o replante, tá bom? Ó, aqui o vasinho. Vou colocar o dendróbio aqui dentro. Eu acho que tá dando pra vocês verem, né? E vou colocar o substrato. Aqui no fundo eu coloquei um pouquinho de brita, gente. Como eu mostrei pra vocês. Vai dando umas batidinhas pro substrato ir caindo. Tem pedacinho de carvão, tem casca de pinos, tem algumas britas que eu mostrei pra vocês, tá bom? E lembrando que eu faço sempre adubação aqui nas minhas orquídeas com o adubo de floração da Forte, que é o 94515, porque essa é uma dúvida frequente. Todos os vídeos que eu faço, que eu mostro as raízes, que eu mostro as minhas orquídeas, o pessoal sempre pergunta qual o adubo que eu uso, né? Principalmente quando eu mostro as orquídeas floridas, ou então as orquídeas mostrando as raízes dela. E sempre eu falo pra vocês que é o adubo de floração da Forte, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei o adubo, vídeo de adubação. E o adubo não é muito caro não, viu, gente? E muita gente pergunta pra mim também aonde encontra os adubos da Forte, porque não encontra na cidade dele às vezes, né? Você pode comprar no site dos orquidários, Orquidário Santa Bárbara, Orquidário 4 Estações. Se eu não me engano, também tem no Orquidário Paulista e também tem no próprio site da Forte Jardim, que é só entrar lá no site, você vai encontrar todos os produtos que você precisar, tá? Ó, aqui eu vou reutilizar esse tutorzinho aqui de arame que já veio nesse próprio dendróbio, que ele é bem compridão, já que esse dendróbio é bem grandão. Tem que deixar a orquídea bem firme, gente, no vasinho, porque orquídea balançando não solta raiz nova. Sempre falo isso pra vocês nos vídeos, né? Ó, vou pegar um pedacinho de aramezinho, vou prender essa orquídea. E lembrando sempre, muita gente me pergunta sobre a rega das orquídeas. Gente, você só deve regar a sua orquídea que tá no vasinho quando o substrato já estiver seco. Não pode regar demais, porque corre o risco de apodrecer. E também não pode regar de menos, porque corre o risco de desidratar a sua planta. Apesar que
O dendróbio tem esse bulbo dele bem gordinho que ele armazena água, mas mesmo assim não pode deixar de fazer a rega, tá? Deixa eu pegar mais um lacrezinho pra colocar aqui. Sempre tem que deixar a orquídea bem firme, gente. Ó, eu acho que já tá bom aqui. Vou colocar mais um pouquinho de substrato. Eu tenho outros replantes pra fazer. Vou fazer o replante de uma Phalaenopsis que eu quero colocar na telha também, pra ver como que ela se desenvolve, já que eu tenho a Cattleya na telha. Tenho a Oncidium Twinkle também na telha, que tá se desenvolvendo super bem, que foi o vídeo de resultado. Aliás, eu falei no começo do vídeo que o último vídeo tinha sido da reprodução do dendróbio, não foi. Foi do resultado das minhas orquídeas aqui na telha, no vaso de barro e também na bucha vegetal, né? Então, como as minhas Cattleyas foram muito bem no vaso de barro sem substrato, a Oncidium foi bem na telha sem substrato, eu vou fazer o replante de uma Phalaenopsis na telha pra gente acompanhar o desenvolvimento aqui no canal, tá? Gente, aqui já fiz o replante, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, que não ficou tão firme. Aí, assim que eu terminar aqui o replante, eu já faço a rega. E lembrando que quando eu faço o replante de uma orquídea, eu não faço adubação em seguida, porque senão depois eu me perco na adubação. Então eu faço o replante, aí depois eu só vou adubar a orquídea quando eu for adubar todas as outras, quando for o dia de adubação. Que aqui em casa eu faço a adubação a cada 10 dias, tá? Então eu fiz o replante, se eu não me engano, daqui uns 3 dias é o dia da nova adubação, aí eu já adubo essa planta junto com as outras, tá? Então, aqui tá feito o replante do nosso dendróbio. Lembrando que eu só vou tirar esse cake quando tiver umas 3 raízes de 5 centímetros no mínimo, tá? Então, esse foi o videozinho de hoje. Lembrem-se de ativar o sininho da notificação para estar recebendo meus vídeos. Olha a cor da mão da pessoa. Quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea Tudo Junto. Me segue lá no Instagram que eu posto muita coisa lá, muita gente me seguindo lá, tá bom, pessoal? E também tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, me chama lá no meu WhatsApp, que é o 11 96588 1452, que quando tiver uma vaga eu adiciono, tá, pessoal? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, manda solicitação lá que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão pra vocês, vou terminar aqui com esse bebezinho e até o próximo vídeo. Tchau!